E eu vivi uma situação no ano de 2016. Eu era casada, eu tinha 3 meninos, um Tiago que mora comigo desde os 9 anos de idade, e meu desejo era de ser mãe de uma menina. Só que as minhas gestações, as minhas 2 gestações, foram muito complicadas. Eu tive pré-eclâmpsia. E a minha primeira gestação, eu tinha 16 anos, eu não morri porque Deus não permitiu. Eu cheguei para fazer uma consulta, lá para fazer essa consulta, o médico falou para mim: não, você vai para o materno infantil agora. Eu tinha 7 meses de gestação. Quando eu cheguei lá no materno infantil, tinha aquele tanto de residente, né, testando medir minha pressão, eu não conseguia. E só minha cabeça doendo. E o médico falou assim: não, vamos fazer um exame aqui, qualquer coisa, você vai embora para casa. E ele ia me mandar embora para casa. Na hora que eu levantei, ele falou assim: não, vem cá, vamos fazer o último exame para ver como é que está o coração, o batimento cardíaco do seu bebê. Na hora que eu fui fazer aquele exame, irmãos, ele estava dando sofrimento cardíaco. E ele falou assim: seu filho vai ser tirado agora. Pode demorar mais nem um dia, mais nem meia hora. Se ficar aqui dentro da sua barriga, vai morrer ele e você. Oh, Deus de mistério. E na minha segunda gestação também foi a mesma coisa, bem complicada. Pré-eclâmpsia, a gestação todinha. Fui fazer tratamento no Hospital das Clínicas, o meu pré-natal. Passei por tudo isso, mas mesmo assim ainda queria ter uma menina. Meu sonho era de ter uma filha mulher. Eu ficava olhando assim: quero colocar o vestidinho dela de rosa, fazendo Maria Chiquinha. Era um desejo meu, do meu coração. Porém, meu esposo não vivia esse sonho, porque ele tinha medo de eu engravidar de novo, né? E perder, morrer, alguma coisa. Minha mãe também morria de medo. E eu lembro que Deus sempre usava alguém para falar: Deus vai realizar o desejo do seu coração. Aleluia. E um dia Deus usou minha pastora também para falar: nossa, eu estou te vendo grávida. Meu filho já tinha só 2 anos de idade, o Arthur Miguel, que hoje tem 11 anos de idade. E eu falei: Senhor, o Senhor sabe o desejo do meu coração, que esteja no teu tempo. Passou alguns anos, irmãos, eu fiquei grávida. E ela é Esther Manuela. A promessa de Deus se cumpriu. E eu pensei que a promessa de Deus ia se cumprir na minha vida no tempo que tivesse tudo bom, sabe? Eu morava no fundo da casa da minha mãe, não tinha móveis. Eu pensei que a promessa de Deus ia se cumprir na minha vida quando meu esposo estivesse ganhando bem, quando tivesse as coisas tudo equilibrado. Porém, a Esther Manuela veio no tempo da escassez mesmo. No tempo que meu esposo praticamente estava desempregado, no tempo que eu também não tinha serviço nenhum. E eu me via ali grávida da Esther Manuela, eu não tinha condições de comprar um vestido sequer. Não tive condições de fazer chá de bebê. Quem fez as irmãs da igreja para mim? A Esther Manuela teve de tudo, do bom e do melhor, porque Deus mandou a providência. Deus mandou a providência. Quando Ele fala, Ele cumpre. E eu me lembro, irmãos, que quando eu fui ganhar a Esther Manuela no materno infantil, foi marcado tudinho um dia, foi meu primeiro filho que foi marcado o dia certo para eu poder ter, porque os outros, sempre eu chegava lá para consultar, tinha que tirar, porque estava dando sofrimento cardíaco no bebê. E a Esther Manuela foi tudo bem, correndo tudo bem. Eu fui para o hospital ganhar a Esther Manuela, dentro da minha casa, não tinha arroz, não tinha feijão. Eu falei para o meu menino assim, para o meu enteado: vende aquela geladeira, que tinha uma geladeira velha lá, vende o motor dela. O homem paga R$40 no pregão. Aí você vai comprar um arroz. Naquele tempo dava para comprar o arroz, o feijão. Ele foi lá e fez do jeito que eu falei. E eu cheguei para ter o Esther Manuela no hospital. E nossa, tudo estava indo muito bem na gestação dela. Foi mais tranquilo do que os outros. Porém, quando eu estava dentro do centro cirúrgico, a Esther Manuela nasceu muito roxa, engoliu muito líquido miniótico. Eu comecei a ter hemorragia dentro do centro cirúrgico. Ela não chorou na hora que ela nasceu. E meu esposo tentando me tampar assim a visão para mim não ver o que estava acontecendo. Eu só lembro que eles falaram assim para mim: as trompas dela estão muito aderidas, vamos ter que arrancar um ovário dela por causa da hemorragia. E meu esposo estava comigo dentro do centro cirúrgico. E eu só lembro que eles falaram assim: vamos ter que sair rapidinho aqui com a Esther, viu, mãezinha? Porque ela não reagiu na hora que ela nasceu. Eles colocaram uma sonda no nariz dela, que meu esposo falou assim, que ficou horrorizado, que a água jorrou longe e tinha descido para os pulmões dela. E eu não estava entendendo, porque eu estava anestesiada, né?
Eu sei que meu esposo foi correndo ali porque ele morria de medo de trocar os bebês. Né? Quando morria de medo de trocar, ele já ficava de olho, ficava olhando alguma coisa assim, para ver se tem alguma coisa que se identifica com ela, né? Se tinha alguma manchinha, alguma coisa assim. E eu não vi a Esther Emanuele no primeiro dia. No outro dia, meu esposo foi me visitar e falou assim: bem, você viu a Esther? Eu falei assim: não vi a Esther. E interessante, irmãos, que quando eu fui ter a Esther Emanuele, a médica, eu não posso deixar de contar esse detalhe, a médica que estava dentro do centro cirúrgico comigo, a prediatra, chefe da ala, da neonatal, ela era amiga do meu esposo. Nós encontramos ali dentro do hospital, nem sabia que ela estava trabalhando comigo. E a enfermeira era uma amiga nossa, lá no setor, onde eu moro. Amém. E tudo o que acontecia com a Esther Emanuele, ela contava para o meu esposo. Eu estava no hospital no SUS, mas parecia que era hospital particular. Amém. Porque eu ficava sabendo de tudo que acontecia. E ela teve um cuidado tão grande com a minha filha, que ela me incentivava a dar de mamar para a Esther, porque ela ficou 3 dias ou 4 dias, se não me engano, na neonatal, correndo risco de ir para a UTI, porque tinha sido líquido para o pulmão dela. E toda vez que eu ia dar de mamar para ela, eu fiquei 5 dias, 6 dias, se não me engano, no hospital sem dormir, não sabia o que era dormir. Eu cochilava de meia, era meia hora o meu sono, que eu tinha que correr para poder dar de mamar para ela lá no neonatal. E a médica falou assim para mim: Glaucia, se eu não me engano, isso foi numa sexta-feira, foi numa quarta. A Esther Emanuele está assim. Se ela não reagir, ela vai ter que ficar na UTI. E eu vou ser bem sincera. Aqui na UTI, no Hospital Materno Infantil, está tendo uma bactéria muito forte, a qual muitos bebês estão morrendo, recém-nascidos. Isso não foi passado pela mídia. Está morrendo. Se caso a Esther Emanuele tiver que ir para a UTI, não permita que ela fique nessa UTI aqui, do materno infantil. E nesse intervalo eu já tinha recebido alta para mim ir embora. Eu falava assim: eu não vou embora sem a minha filha. Eu não vou embora sem a minha promessa. Porque o Senhor fez uma promessa sobre a minha vida, sobre a minha casa. Eu não vou embora sem a Esther Emanuele. Eu vou resumir porque a história é muito grande. E eu peguei e falei para minha mãe, falei assim: mãe, pede oração para os irmãos da igreja. Porque eu não aguento mais ficar aqui. Quem fica em hospital internado sabe como que é ruim o clima, a atmosfera, o ambiente. Não é um lugar bom, não é um lugar agradável. Sem falar que eu via as mãezinhas dando de mamar para os seus filhos, eu olhava assim: meu Deus, a minha promessa está logo ali, eu não posso pegar nos braços, eu não posso ficar segurando. Quando é que eu vou embora com a minha filha para casa? E eu falei: mãe, pede para a igreja orar, porque eu não aguento mais ficar aqui. Eu comecei a entrar em depressão pós-parto. E a minha mãe conversou com a pastora, os irmãos oraram. No outro dia a Esther recebeu alta. No outro dia a Esther recebeu alta. E eu fui embora para casa. Só que não termina aí. Eu fui embora para casa. Eu fui muito bem cuidada. Na nossa igreja tem um trabalho, todas as vezes que uma mulher fica grávida, acaba de ganhar bebê, ela é cuidada durante 30 dias, durante o resguardo. E eu fui a primeira a receber isso. Deus usou as irmãs. Elas levavam almoço para mim, levavam o lanche da tarde, levavam a janta, arrumavam a casa, lavava a roupa da Esther Emanuele. Eu fiquei 30 dias só vivendo as providências de Deus. Amém. Só que no decorrer desses 30 dias, o inimigo é tão sujo, irmãos, que eu comecei a entrar na depressão. Mesmo vendo o cuidado de Deus, algo em mim estava, estava doendo, estava machucando. Às vezes minha mãe nem podia cuidar de mim, por causa do serviço dela, mas Deus tinha levantado as irmãs da igreja para cuidar. Ela chegava lá em casa, ela falava alguma coisa comigo, na hora que ela saía. Talvez na cabeça dela ela estava me dando uma palavra de ânimo, só que aquilo me machucava e eu começava a chorar. E eu começava a ficar numa tristeza tão grande, que o desejo que eu tinha, que eu pedia para Deus: olha para você ver o que a depressão faz na vida do ser humano, que eu falava assim: Senhor, está doendo demais, eu não sei que dor é essa que eu estou sentindo. Porque tantos livramentos que o Senhor deu, inclusive lá no hospital, Deus usou uma mulher para falar comigo, que ela tinha acabado de chegar lá no hospital,
ela tinha tido um filho prematuro, e eu estava já agoniada naquela situação com a Esther ali, e eu estava chorando, eu passei de cabeça baixa para ir para o banheiro tomar banho, ela segurou assim na minha mão. Ela tinha acabado de chegar no hospital, nem sabia da minha história. Ela falou assim para mim: ei filha, por que você está chorando? Você não viu o livramento que teu Deus te deu lá dentro do centro cirúrgico? Aleluia! Era para você e para sua filha estar morta essa hora. Satanás tentou ceifar a vida de vocês, porém é uma promessa do Senhor. A sua filha foi chamada para ser levita na casa do Senhor e para fazer a diferença. A irmã de Deus, eu conheço a Esther Manuela. Pensa na meninazinha do fogo, do manto. Eu falo assim: meu Deus, quando essa menina crescer mesmo, que unção que vai ter, que autoridade, que voz. E eu falava assim para o Senhor, depois que eu já tive a Esther, estava em casa: Senhor, a minha vontade, irmãos, era de morrer, de dormir, aliás, e não acordar. Olha o desejo que eu tinha no meu coração: Senhor, eu não sei, eu estou triste, eu não quero. Tinha mais ou menos 20 dias que eu tinha ganhado a Esther. E as pessoas pensam que depressão, depois que você ganha um bebê, a mulher fica tão fragilizada, né, os sentimentos psicológicos da gente, pensa que é frescura. E aquela depressão pós-parto veio, e eu falava: Senhor, eu queria morrer. Só que eu não queria morrer só não, eu queria morrer que o Senhor levasse, eu queria morrer dormindo, e que também todos os meus filhos fossem junto comigo. Olha o que o Satanás colocava na minha mente, irmãos. E eu falava assim: não, tá difícil demais, Senhor, a luta está travada, eu quero, não aguento mais. Só que eu também sabia que aquilo era cochicho de Satanás no meu ouvido também. E um dia eu falei: Senhor, eu não aceito essa depressão sobre a minha vida. Eu não quero isso para mim, porque eu sei o que o Senhor fez na minha vida, eu sei muito mais o que o Senhor tem para fazer. Amém. E eu cheguei na igreja um dia e falei assim: eu não quero, eu não aceito, irmãos, mas porém tinha um detalhe. Mesmo angustiada, isso não impedia de eu ir para a casa do Senhor. Porque muitas vezes a gente está sorrindo, mas por dentro só Deus sabe o que está passando dentro do seu coração, dentro do nosso coração. Isso não impedia de eu ir para a casa do Senhor. Eu dobrava o meu joelho e falava com o Senhor, mas só Deus sabia o que eu passava. E nesse dia Deus usou uma pré-leitora, uma pastora para falar comigo: filha, o inimigo tentou lançar uma depressão tão profunda no seu coração, que você estava pedindo a morte para Deus. Só que hoje Deus está arrancando isso do seu coração. Ele está arrancando isso da sua alma. E eu falei: Senhor, eu não aceito isso sobre a minha vida. Porém, tem situações, irmãos, que Deus permite nós passar, que é para nós amarmos as pessoas, cuidar das pessoas que passam pelas mesmas situações. Amém. Para nós ver. Porque muitas vezes a gente pensa que é frescura. Ah, você não tem Deus na sua vida? Você não vai para a igreja? Então por que você está assim? E com isso, Deus, eu aprendi a ver, a amar mais as pessoas, a cuidar mais das pessoas. E Deus tem nos colocado ali na igreja, né? Como a liderança da semana já tem, acho que é uns 5 anos, 6 anos, se não me engano. E tem esse cuidado de a gente olhar, amar mais as irmãs. Se preocupar, né, irmã de Deus, no ano passado. Nós íamos na casa de todas, foi na casa de todas as irmãs, eu levava um bolo no aniversário das irmãs. E nisso a gente via como que Deus trabalhava na vida daquelas mulheres. Porque tinha muitas irmãs que nós chegávamos na casa delas, elas falavam bem assim pra gente: nossa, eu não recebi nada no meu aniversário. Isso daqui é o meu presente que eu estou recebendo. E elas choravam. Ninguém não me deu parabéns. Minha família, às vezes, nem se lembrou, não fez nem um bolo sequer. E é tão lindo a gente cuidar das pessoas, porque alguém um dia cuidou da gente. Alguém um dia orou para a gente. E a gente não pode desistir de ninguém, porque Deus não desiste da gente. E eu falei: Senhor, mesmo em meio às lutas e às dificuldades, ó Pai, o que eu não posso perder é ficar sem a Tua presença. Que pode me faltar tudo, Senhor, mas a Tua presença não me falte. Porque se eu tiver a Tua presença, eu tenho força, ó Pai, para continuar de pé. Porque pode viciar as lutas, irmãos. Quantas lutas nós enfrentamos, quantas dificuldades, quantas batalhas. Mas nós sabemos que é na casa do Senhor que nós somos renovados. Nós sabemos que é diante da presença do Senhor que nós somos fortalecidos. Aleluia. Davi falou: ande para o Senhor, que me falte tudo, mas que não me falte a Tua presença.